Olá, meu nome é Cássia Ventura, sou educadora física pós-graduada em estética facial e corporal e também trabalho com terapias alternativas, dentre elas a aromaterapia. Hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas difíceis, sobre pessoas endurecidas, sobre pessoas que não conseguem aceitar a opinião dos outros, ou ouvir a opinião dos outros, ou respeitar a atitude dos outros. Mas eu não estou falando por mal, eu não estou falando de maldade, eu estou falando daquelas pessoas que são endurecidas, emocionalmente endurecidas, são endurecidas pela vida, não é pela maldade. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, você está ali fazendo comida na sua casa, você já tem uma certa idade, como eu, por exemplo, já tenho uma certa idade, e sua mãe não cozinha mais, né? E aí ela vem e fala assim, olha, faz assim, olha, faz assado, né? Então, ela não é capaz de entender ou de perceber que a pessoa que está cozinhando, ela está cozinhando a seu modo, do seu jeito. Então, eu preciso olhar para as pessoas e entender que cada uma é do seu jeito. E eu, como uma pessoa endurecida, eu tenho problemas, eu tenho dificuldade em aceitar isso, né? Então, eu quero falar para vocês uma frase de Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar sistêmica. Ele diz que a paz começa onde cada um pode ser o que é, que a paz começa quando nós permitimos que cada um seja da forma como é e que nós aceitemos isso, respeitemos isso. O que ele quer dizer com isso? Que nós temos que entender e aprender, porque tudo na vida é treino, que cada um enxerga a vida à sua maneira. Então, eu estou dando exemplos simples, né, de convivências do dia a dia, né? A sua mãe tem o hábito de falar para você, olha, hoje eu não vou fazer comida, vai lá e faz você. Aí, de repente, quando você vê, ela tá lá tomando a faca da sua mão, tomando os legumes da sua mão, né? Pegando para fazer. Mas espera um pouquinho, ela não pediu para você fazer? Né? Então, isso são pessoas que hoje nós chamamos de pessoas sistemáticas. Mas uma pessoa sistemática, necessariamente, ela não precisa ser brava. Ela apenas não tem condições de soltar, ou ela não dá conta de soltar. Já viram também a situação em que você pede algo para alguém e você não dá conta de esperar que essa pessoa faça? Né? Eu estou dando exemplos de mãe aqui, porque eu sou mãe, gente, mas tem patrões, tem chefes, gerentes, né? Relacionamentos, né? Convívio entre amigos, né? Às vezes pode acontecer de você, por exemplo, os amigos combinarem de fazer comida e alguém tá lá dando palpite na comida daquela pessoa que se dispôs a cozinhar, né? Também pode acontecer, né? Então, eu peço algo a alguém e não espero que essa pessoa execute aquilo que eu pedi. Nós mães temos muito disso, né? Filho, faz tal coisa, já vou. Filho, faz tal coisa, já vou, né? Nós temos muito disso. Então, isso é inflexibilidade. É lógico que existem pessoas que são um pouco mais duras, têm uma casca mais grossa, né? Algumas pessoas trazem no seu DNA o fator da irritabilidade, do nervosismo, né? E isso acaba fazendo com que a pessoa seja muito mais endurecida, às vezes até intransigente. Mas o que eu quero falar para vocês é que existem os óleos essenciais que nos ajudam nessa soltura, nessa liberação, nessa maleabilidade, né? Nessa leveza de encarar a vida com leveza. Porque eu estou dando exemplo aqui de pessoas, mas assistindo a esse vídeo, eu posso me enxergar como uma pessoa dura, eu posso me ver
como uma pessoa que não consigo soltar a outra pessoa, ou não consigo soltar a situação, ou não consigo delegar funções, ou quando delego vou lá e faço antes da pessoa fazer para mim. Não consigo diminuir os pensamentos, né? Aquele turbilhão mental, está pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo, está pretendendo fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E isso não é bom, isso não é legal, porque nós vamos gerar aí um quadro de tensão muscular, um quadro de aumento de pressão arterial, um quadro de estresse, né? Às vezes até uma pane por estresse, né? Às vezes vai parar no hospital, não tem nada, não sai, estresse. Um quadro de irritabilidade frequente, um quadro de desarmonia familiar ou conjugal ou profissional, né? Nossa, mas a Cássia é muito chata. Nossa, mas a Cássia é muito chata, cara. Ela fala, vai lá e faz. Não espera a gente fazer, né? São quadros de situações nocivas, muito mais para quem sente, né? Para quem vive isso, do que para as pessoas que estão à sua volta. Porque aquela pessoa... às vezes ela não percebe, ou às vezes ela até percebe, mas ela não consegue mudar o seu pensamento, mudar a sua cabeça, agir de uma outra forma. Quando ela vê, ela já foi lá e fez. E isso vai trazer problemas. Baseado em tudo isso, a gente pensa não só nos problemas sociais, mas principalmente nos problemas de saúde mesmo. Então são pessoas extremamente sobrecarregadas, cansadas, estafadas, exauridas. São aquelas pessoas que não dormem à noite. Se dormem, dormem poucas horas por noite. São aquelas pessoas que não conseguem se desligar quando estão de férias, quando saem para passear, né? São pessoas que estão o tempo todo falando no mesmo assunto, ou nessa dificuldade aí de relacionamento lá com a mãe, ou então no assunto do trabalho. Trabalho. É uma pessoa que não consegue diversificar o seu repertório, né? E nós temos aqui duas situações para avaliar. Se eu conheço uma pessoa assim, ou se eu sou uma pessoa assim. Se você é uma pessoa assim, tá me vendo aqui agora, para mim, Cássia, fica muito mais fácil, ótimo, porque você consegue se enxergar e você consegue se modelar, se tratar, mudar essa frequência de pensamento, né? Agora, se você conhece alguém assim, tem que conversar e você pode presentear a pessoa com esses óleos essenciais que eu vou citar aqui. Eu trouxe apenas 3 óleos essenciais, que é para não confundir muito a cabecinha da gente, né? Mas são 3 óleos essenciais extremamente poderosos nesse quesito: soltar, aumentar a capacidade de ser maleável, aumentar a capacidade de perceber que aquela pessoa não precisa da minha opinião, ou não precisa da minha intromissão, ou não precisa da minha ajuda, porque às vezes a pessoa está ali querendo te ajudar e ela não percebe que está atrapalhando, né? Mas isso vem de lá de baixo, vem da infância, da forma como foi criada, da cultura dessa pessoa, da maneira como ela teve que enfrentar a vida, né? Às vezes teve que crescer sozinho, enfrentar a vida sozinho, começar a trabalhar sozinho, né? E aí acabou que se tornou essa pessoa né, dura, ou que não espera nada de ninguém, que não relaxa, que não pode parar, que não pode perder tempo na vida, né? Então, tudo tem um porquê. Agora, se você está se vendo aqui, olha para dentro e pergunta: por que você se tornou essa pessoa? Por que você ficou assim? Eu me enxergo como? Depois que me tornei mãe,
eu fiquei mais mandona, né? Porque a gente precisa educar. Mas hoje que meus filhos já são jovens e adolescentes, eu me policio muito no quesito de soltar, deixar com que eles decidam o que eles querem, o que eles vão fazer, como eles vão fazer, né? E o fato da gente se enxergar dessa maneira, né? Eu vou lá e meto, dou a minha opinião na comida que o outro está fazendo. A gente não está falando de ensinamento, tá? A gente não está falando de quando você está ensinando uma criança a cozinhar. Porque quando você está ensinando, você tem que mostrar, ensinar e explicar o porquê, né? Eu falo muito para as minhas alunas, quando a gente está aprendendo, a gente tem que ter conhecimento, mas a gente também tem que ter bom senso. Por quê? Ah, não, realmente trabalhar, fazer a comida desse jeito faz sentido, do outro jeito é mais difícil, é mais complicado, não faz sentido, né? Então, o porquê? Não, nós estamos falando de pessoas que já têm uma certa idade e que são pessoas que não conseguem soltar mesmo, tá? São pessoas que sofrem com essa situação. Essa é a frase correta. São pessoas que sofrem com as situações em que vivem. Se preocupa demais com os outros, se preocupa demais com o trabalho, se dedica demais a alguma coisa. São pessoas que não conseguem, delegam função e não conseguem esperar ou não conseguem delegar a função, tá? São essas pessoas que nós estamos falando. Então, o primeiro óleo essencial que eu vou trazer para vocês é o óleo essencial de cardamomo, que comanda as nossas emoções, rege o nosso plexo solar, o nosso metabolismo e a nossa digestão. Ele é um óleo essencial que nos dá leveza, maleabilidade, e o fato dele reger a nossa digestão, ele faz com que a gente consiga digerir situações difíceis. Ele faz com que a gente consiga soltar hábitos antigos. Ele faz com que a gente consiga também mudar os pensamentos, os nossos padrões de pensamento, mudar os pensamentos, mudar nossos hábitos. Ele atua aliviando o esgotamento nervoso, o esgotamento mental, o esgotamento físico, soltando. Então ele vai soltar, ele vai me ajudar a soltar aquilo que eu carrego, que me pesa, que pode ser só esse hábito de vida que eu citei aqui com relação a ajudar a cozinhar, ou pode ser mágoas, ressentimentos, falta de perdão, problemas no trabalho. Ele vai me ajudar a ter coragem para soltar esse peso. O nosso próximo óleo essencial é um óleo essencial que eu gosto muito e eu falo sempre nas minhas lives. É o óleo essencial de manjerona. Ele é um óleo essencial que inspira o desapego. Eu não me prendo a coisas que são desnecessárias na minha vida. Ele é um forte sedativo. Ele diminui as tensões físicas absurdamente. Ele baixa a pressão arterial. Ele me ajuda a deixar ir, a soltar, a me tornar mais maleável. Ele diminui o turbilhão mental. Ele cessa o turbilhão da minha mente. Ele permite com que eu consiga me desligar, relaxar, repousar, dormir. Esse é o óleo essencial de manjerona. Nosso próximo óleo essencial é o óleo essencial de cipreste. É o óleo que traz flexibilidade, maleabilidade. É um óleo que nos dá mudança de padrão mental. Ele é um óleo essencial que estimula o desapego, a soltura, o movimento. Eu tô falando só a parte do assunto de hoje, tá? Eu não estou falando todas as funções desses óleos essenciais, estou falando só a parte da psicossomática de comportamento desses óleos. Então, o óleo essencial de cipreste, ele também traz essa maleabilidade, essa soltura,
essa tranquilidade, essa capacidade de olhar e não se envolver em qualquer que seja o assunto. Se você é uma pessoa que se vê assim, porque às vezes ao longo da vida a gente acaba ficando mais endurecida, utilize esses óleos essenciais que você vai ver a mudança no seu próprio comportamento. Se você conhece alguém assim, presenteie essa pessoa com um desses óleos essenciais, ou com 2, ou com 3, tá? Vocês vão ver a grande diferença no comportamento dessas pessoas, na capacidade de mudar, que é uma coisa muito difícil, mas ela existe. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook. No canal do Telegram nós temos conteúdos exclusivos todos os dias. E mandem suas perguntas, suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em responder a cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Até mais.